Bom dia, seja bem-vindo ao programa Ciência e Movimento, sexto ano do programa. Hoje, no nosso destaque, entrevista com Nicole Ramos, na nossa pauta, Observatório Agrícola da cidade de Petrópolis, 22 de janeiro de 2019. Eu sou Márcio Campos, estamos começando uma nova edição do programa Ciência e Movimento. Fique com a gente volta já. Não perca tempo! Assine já a Tribuna de Petrópolis. Informação todos os dias na porta da sua casa ou escritório. Vantagens exclusivas no maior classificados da região. Promoções especiais para você que é assinante. Ligue agora, 2244-2408. Tribuna de Petrópolis. TGTec Soluções em Áudio e Vídeo. Trabalhamos com eletrônica, elétrica e informática, microfones, mesa de som, câmeras e cabos em geral e muito mais. Telefone 98802-7146. TGTec é serviço e garantia de excelência. Fique por dentro da programação da Rede Petrópolis. Você também pode ver os nossos programas no aplicativo RPT Play. Baixe grátis e assista quando quiser, onde quiser. Doutora Aline Matos, osteopata fisioterapeuta, formada pela Escola de Osteopatia de Madrid, EON. Preparou o espaço pensando em proporcionar a você qualidade de vida e bem-estar, com a osteopatia que trata a causa do seu problema na raiz, reduzindo e até eliminando suas dores. O espaço também conta com o apoio de profissionais da área de estética, com tratamentos faciais e corporais. Venha nos fazer uma visita e conhecer nossos serviços. Telefone 3302-1250. A Academia Move Concept fica na Avenida Getúlio Vargas, número 610, Quitandinha. Curta nossa página no Facebook, Espaço Aline Matos, e acompanhe nossas postagens. Estamos de volta com o programa Ciência e Movimento e hoje entrevistando Nicole Ramos, e na nossa pauta nós temos o Observatório Agrícola da cidade de Petrópolis. Nicole, obrigado pela sua presença aqui. Deixa eu te apresentar, né? Você é bacharel em nutrição pela FASE, pela Faculdade Arthur Saerp Neto, e representou o corpo discente no núcleo docente e discente de extensão universitária, ou seja, está vinculada a projeto de extensão. É convidada a participar pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico de um projeto na área agrícola também, e é presidente do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. Você possui experiência em saúde pública, em atenção primária à saúde, programas de saúde pública e programas de Bolsa Família. Seja bem-vindo ao programa, Nicole. Nós nos conhecemos um projeto que você, de defesa de trabalho de final de curso pela FASE, onde você entrevistou a região do Caxambu para identificar a questão agrícola, fazer um diagnóstico, que eu chamo de observatório agrícola da região do Caxambu. Nicole, qual a importância de pesquisar o setor agrícola na cidade de Petrópolis, sendo presidente do Conselho Municipal de Saúde Alimentar? Bom, Petrópolis é uma cidade urbana, né? Mas nós temos aqui muitas famílias agricultoras, são mais de 800 famílias agricultoras. E esse público contribui para a nossa alimentação, para uma alimentação saudável, porque eles produzem esses alimentos que escoam para a região e também contribuem para a economia local. Só que quem é esse público? E essa foi a pergunta que me motivou. E ao longo da graduação, eu pesquisei sobre os temas que já haviam sido elaborados, né, pelos estudantes no momento do final do curso, e eu percebi que em 20 anos de curso, a gente completou agora em 2018, menos de 5 trabalhos de conclusão tinham sido feitos com agricultores. E aí eu vi a necessidade de conhecer um pouco mais desses agricultores, né, que são importantíssimos, dos agricultores familiares, e aqui em Petrópolis a gente tem muitos. Então foi isso que me motivou. E, Nicole, por que a escolha da região do Caxambu? Foi uma questão de opção que estava à mão, porque às vezes muito na hora da pesquisa tem isso, né? É o que está à mão, né? Não tem como conseguir em outra área. Explica como é que foi o teu processo de pesquisa para fazer esse levantamento lá na região do Caxambu.
Então, aqui em Petrópolis nós temos 3 grandes áreas agrícolas. Tem o Caxambu, que é mais perto do centro, o Bonfim e o Brejal. Eu escolhi o Caxambu, foi pelo que você falou, um pouco de o que estava à mão, porque era o mais próximo. Eu ia fazer as coletas sozinha e de ônibus. Então eu precisava de... Proximidade. Pois né? eu precisava que fosse mais fácil de chegar. E também por causa da associação do Caxambu. Eu sei que nos outros bairros também tem associação, mas eu sabia que a associação do Caxambu era uma associação ativa, que fazia suas reuniões frequentemente. E aí eu vi na associação um apoio, né, onde eu poderia realizar as minhas entrevistas, para centralizar as entrevistas. E como foi feito o processo de entrevista? Você foi em cada região, cada agricultor, ou você procurou a comunidade local, a associação local? Como é que foi feito esse processo? Isso. Inicialmente a minha intenção era realizar as entrevistas apenas na associação. Então eu chegava mais cedo, realizava as entrevistas e no final eu esperava, acompanhava toda a reunião até para poder conversar com os agricultores e criar um certo vínculo, e no final eu realizava um pouco mais. Só que as entrevistas acontecem apenas uma vez ao mês. E a gente tem prazo, né, para realizar os trabalhos. Então eu tinha que coletar os dados e ainda tinha que analisar esses dados. Então eu vi a necessidade de ir casa a casa, porta a porta, e aí contei com a ajuda do ex-presidente da associação, do Sérgio, e também da Celeste, e de outras pessoas que me ajudaram a ir porta a porta. Bom, aí você foi então mapeando a região do Caxambu, tanto na associação de agricultores do Caxambu, quanto indo localmente nas fazendas para buscar informação. Nas áreas. E qual foi os dados que você coletou? Que por exemplo, faixa etária, ou família, como é renda, que variáveis você acabou coletando e o que você concluiu dessa pesquisa que você fez? Então, eu dividi a minha pesquisa em 3 partes. Eu coletei dados sociodemográficos, que é essa questão de sexo, de renda, de escolaridade, de composição da família, número de filhos. Também coletei dados sobre perfil de produção, ou seja, o que eles produzem, como eles produzem, para onde eles vendem, e também relacionado às práticas alimentares desses agricultores, ou seja, o hábito de alimentação deles, né, o que eles consomem. E aí, na parte de sociodemográfica, eu percebi que a maioria são homens, acima de 40 anos, casados e com filhos, e que moram com as suas famílias. A escolaridade é um pouco abaixo, e a renda também. Sobre o perfil de produção, eles produzem uma grande variedade de alimentos, o que é muito, muito positivo, porque a gente sabe os malefícios da monocultura, que é quando você produz apenas um alimento. No Brasil... Exatamente. A soja, o milho, então desgasta o solo, tem impacto ambiental, tem impacto social, necessita de mais insumos. E lá no Caxambu não, eles produzem uma variedade muito grande. Em relação à venda, eles utilizam apenas um canal de comercialização, ou seja, eles vendem para um local só, e isso é bom, porque o agricultor ele é familiar, a gente não pode esquecer disso. Então ele planta com a sua família, colhe com a sua família e administra tudo a nível familiar. Então, quando ele tem que vender para mais de um local, ele gasta mais com transporte, ele acaba dedicando mais tempo a essas logísticas, a parte burocrática, e tem menos tempo para, de fato, plantar. E é a terra que vai dar o retorno. Então, um canal só é positivo. Tem um outro dado? E aí, em relação aos hábitos alimentares, eu imaginava que os agricultores... Assim, porque meu sonho sempre foi morar na roça e poder chegar lá na horta, plantar minha própria comida e colher. Nossa, era aquele sonho. E eu achava que por eles morarem e terem muito acesso, um acesso facilitado a esses alimentos, eles consumiriam em grandes quantidades. E eu encontrei um consumo até que foi um pouco surpreendente, porque não havia um consumo tão alto de frutos, de verduras e legumes, e havia um consumo mais alto de bebidas adoçadas, que são os sucos, os refrigerantes, esses alimentos processados e ultraprocessados. Uma coisa que eu vi na sua entrevista que me chamou a atenção foi a escolaridade do agricultor, que boa parte deles, se não me engano, acho que quase 40%, não lembro o número aqui direito, tinha ensino fundamental incompleto. Isso impacta a produção? Como é que pode ser uma política pública
para melhorar a escolaridade do agricultor? Assim, eu tentei fazer, né, uma correlação estatística, só que a minha amostra foi muito pequena, eu consegui entrevistar apenas 35 agricultores. Então, eu não consegui achar significância estatística. Mas, lendo algumas pesquisas, a gente, até sem ler, né, a gente consegue perceber que, de alguma forma, sim, acaba influenciando. E tem algumas áreas que focam nessa questão de escola para os agricultores. E acho que, conversando com eles, eu percebi que eles estimulam muito os filhos a estudarem. Então, todos os agricultores me falavam, não, mas tá na escola, minha filha fez faculdade. Então, mesmo que eles não tenham, eles entendem a importância da escolaridade. Nicole, vamos fazer um breve intervalo e voltamos com a pauta do Observatório Agrícola da cidade de Petrópolis. Fique com a gente volta já. Não perca tempo! Assine já a Tribuna de Petrópolis. Informação todos os dias na porta da sua casa ou escritório. Vantagens exclusivas no maior classificados da região. Promoções especiais para você que é assinante. Ligue agora, 2244-2408. Tribuna de Petrópolis. TGTEC Soluções em Áudio e Vídeo. Trabalhamos com eletrônica, elétrica e informática, microfones, mesa de som, câmeras e cabos em geral e muito mais. Telefone 98802-7146. TGTEC é serviço e garantia de excelência. Fique por dentro da programação da Rede Petrópolis. Você também pode ver os nossos programas no aplicativo RPT Play. Baixe grátis e assista quando quiser, onde quiser. Doutora Aline Matos, osteopata fisioterapeuta, formada pela Escola de Osteopatia de Madrid, EON. Preparou o espaço pensando em proporcionar a você qualidade de vida e bem-estar, com a osteopatia que trata a causa do seu problema na raiz, reduzindo e até eliminando suas dores. O espaço também conta com apoio de profissionais da área de estética, com tratamentos faciais e corporais. Venha nos fazer uma visita e conhecer nossos serviços. Telefone 3302-1250. A Academia Move Concept fica na Avenida Getúlio Vargas, número 610, Quitandinha. Curta nossa página no Facebook, Espaço Aline Matos, e acompanhe nossas postagens. Estamos de volta com o programa Ciência e Movimento, entrevistando Nicole Ramos na nossa pauta Observatório Agrícola da cidade de Petrópolis. Nicole, que é presidente do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável da cidade de Petrópolis. Nicole, a gente acabou a primeira parte do programa falando sobre a sua pesquisa de graduação na fase, no curso de nutrição, a respeito do ambiente agrícola, em particular da região do Caxambu, na cidade de Petrópolis. E eu vou retomar aqui a pergunta de bastidores, né? A gente falou sobre a educação dos agricultores e você comentou aqui que a família incentiva o filho a estudar, e a questão é, esse filho quer ficar na terra ou quer sair da terra? Essa é sempre uma questão a ser pensada, né? Nas minhas entrevistas no Caxambu, eu percebi que algumas famílias relatavam que os filhos não queriam ficar na terra, que os filhos estudavam e saíam da terra. E aí, por inúmeras questões de não dá porque não dá retorno financeiro, ou, enfim, inúmeras questões. E eu acho que uma das estratégias é que o filho seja estimulado, sim, a estudar, porque a gente reconhece a importância da educação, mas que ele estude e retorne para a terra e não abandone a terra. Então, ele pode estudar administração, ele pode fazer uma agronomia, nutrição, estudar alguma coisa, logística, enfim, alguma coisa que vai ajudar para que ele retorne com o seu saber e aplique na terra. Ajude. O ideal é que tenha políticas públicas nesse aspecto que possam garantir que essa família continue encontrando valor, vamos dizer assim, na produção agrícola familiar, né? Mas existem, né? Existe o Pronaf, que de alguma forma também tem um valor específico para os jovens, tem toda uma discussão, tem universidade que trabalha com cursos para a juventude rural, enfim, o tema juventude rural é um tema bastante pesquisado, e quando é bastante pesquisado, gera frutos, né? Gera políticas. Nicole, você tem um aspecto interessante que você até começou a falar quando você
falou do seu curso de nutrição, é que, apesar de ser um curso de nutrição, pouca pesquisa foi feita com relação à questão da agricultura familiar e agricultura em geral, que impacta diretamente a questão da nutrição. Qual é essa importância dessa interligação entre a pesquisa na área agrícola e o curso de nutrição? Como você fez? Eu acho que, assim, é uma questão importantíssima, porque os alunos, muitas vezes, eles sabem quais alimentos que eles têm que indicar, mas eles não sabem qual é a procedência desse alimento e qual é o impacto desse perfil de produção na sustentabilidade, enfim. E eu acho que quando o aluno, ele reconhece, ele sabe o que é um sistema convencional, ele sabe o que é um orgânico, sabe o que é um agroecológico, que já é um conceito mais amplo, ele primeiro valoriza o produtor. Então ele vai, já que ele sabe primeiro ele sabe o que é agricultura familiar. Então ele sabe qual é a importância de se valorizar a agricultura familiar. Então no consultório, depois que ele se forma, ele indica, olha, compra na feira, prefira comprar de um canal curto de comercialização, em que você vai conversar diretamente com o produtor, você vai saber de onde ele é, você vai criar vínculo. Depois até ele te dá um desconto, não é? Por que não? Então, de estimular os seus pacientes a valorizarem os pequenos produtores e também de assim, não só a nível de consultório, né? Mas de saber que a nutrição, ela sim está ligada com a agricultura, porque ambas trabalham com alimentos, né? Então, nesse sentido, de que a gente tem o papel também de ajudar os agricultores, de fortalecer os agricultores e fortalecer a agricultura familiar, começando do nosso município, né? Nicole, você é presidente do Conselho Alimentar e Nutrição Saudável aqui da cidade de Petrópolis. E vocês começaram ano passado a campanha de desperdício de alimentos, né? Contra o desperdício de alimentos. O que está previsto para esse ano? Quais são as ações que vocês estão trabalhando para evitar a questão do desperdício dos alimentos? Então, o CONSEA, né, que é o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, ele foi convidado pela Janice, que é a idealizadora do AgroSerra, no ano passado. Eu ainda não era presidente, eu entrei na presidência recentemente, em dezembro. E ele foi convidado para falar sobre a questão do desperdício de alimentos, porque é uma questão que está super atual e é super necessário da gente falar e se relaciona diretamente com segurança alimentar e nutricional, que é o tema do Conselho. Então, ela nos convidou, nós fomos ao evento que aconteceu no Palácio de Cristal e falamos um pouco sobre o desperdício. O Maurício, que é do Departamento de Agricultura, fez uma paeja utilizando apenas alimentos que seriam desperdiçados, alimentos que seriam descartados. Então, a gente não só falou que assim, era viável utilizar os alimentos, como a gente provou, e provou que estava gostoso, inclusive. E a gente comprou essa ideia da Janice e falou, não, vamos trabalhar juntos. E nesse ano de 2019, a linha de atuação do CONSEA vai ser o desperdício de alimentos. Então, a gente vai trabalhar com vídeos educativos em parceria com a faculdade e em parceria com a Janice também. A gente vai trabalhar de uma série assim, de ações envolvendo a comunidade, envolvendo os feirantes, porque muitos alimentos ainda são desperdiçados nas feiras. Tem também um projeto de extensão da faculdade, exatamente nessa questão de sensibilização da nutrição em relação à agricultura, em que a gente está com parceria com o Departamento de Agricultura para desenvolver um mini banco de alimentos, ou seja, um projeto piloto lá no Vale do Carangola, que é um espaço em que a faculdade já atua com a extensão. Então, assim, uma série de bracinhos em que a gente vai conseguir trabalhar o desperdício de alimentos para sensibilizar, né? Vai ter uma feira agora também de orgânicos lá dentro da fase. Vocês estão organizando isso também, não é isso? Isso. A ideia é que tenha sempre uma vez ao mês ou uma vez por semana. A gente ainda não sabe qual é a frequência ao certo, mas que tenha sempre algum agricultor orgânico dentro do campus da faculdade. Primeiro porque isso já vai fortalecer de alguma forma, vai ajudar esse agricultor. E depois porque o aluno vai estar o tempo todo vendo o alimento. E ele vai estar criando esse contato maior. E esse também é uma linha de atuação do nosso projeto. Nicole, você tem feito um trabalho que assim, eu admiro muito, porque você faz justamente aquilo que a gente fala muito aqui no programa, que assim, de forma direta ou às vezes indireta, que é a articulação entre o poder público, a universidade e o empresário, vamos dizer assim. No seu caso, o agricultor, a faculdade e o poder público
como você tem assim uma relação próxima com o Maurício Soares, do Departamento de Agricultura do Departamento de Desenvolvimento Econômico da cidade. Como é que você articula isso dentro do seu dia a dia, junto com o conselho? Como é que você consegue articular isso tudo para propor soluções para a cidade? Como é que você faz isso? Oh, mas que missão, né? Bom, eu acho que primeiro a gente tem que dialogar. E o tempo todo a gente tem que tentar buscar parceiros e tentar achar pessoas que também querem. Porque tem muita gente que quer, só que às vezes ela quer e não consegue fazer sozinha. E aí quando você consegue identificar quem são essas pessoas, a gente consegue trabalhar junto. Então, tudo começou por causa do meu TCC, né? A minha orientadora foi excelente, a Aline Galdard, professora de nutrição e professora de odonto da faculdade. E por causa do Conceia também eu conheci Maurício. Maurício acabou conhecendo, já afirmando laços, já conhecia, né? Com a extensão da faculdade, com a coordenadora do curso de nutrição. E aí nós conseguimos identificar várias pessoas que tinham vontade de fazer, que estavam dispostas a fazer, que uniram seus conhecimentos e seus desejos e aí conseguiram fazer acontecer. Mas eu sou só... Importante. Uma última pergunta, Nicole. Você, agora recentemente, no novo governo, a gente teve a extinção do Conceia, né? E você é presidente do Conselho Municipal aqui de Saúde Alimentar. E o que isso impacta? Qual a relação da extinção do Conselho Federal com o Conselho Municipal? O conselho que foi extinto foi o Conselho Nacional, né, de Segurança Alimentar e Nutricional. E nós ficamos muito impactados com essa notícia, porque o Conceia, ele foi importantíssimo para desenvolver, para estimular, para acompanhar várias políticas públicas que dialogam não só com nutrição, mas também com agricultura, com saúde, programa de alimentação escolar, o PAA, enfim, diversos programas. E o Conceia, ele compõe o CISAM, que é o Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional. Então, a partir do momento que o Conceia, que é o nosso órgão maior, embaixo dele tem os conselhos estaduais e os conselhos municipais, a partir do momento que esse órgão é extinto, a gente perde muita força no CISAM. Logo no momento em que o Brasil ameaça retornar ao mapa da fome, né? O Brasil saiu do mapa da fome da ONU em 2014, mas isso não quer dizer que não tenha fome no Brasil, ainda existe, mas ele saiu daquele percentual mínimo, enfim, saiu do mapa da fome. E existe uma ameaça, né? Existe um risco de que o Brasil retorne. E a gente entende que a extinção do Conceia ameaça mais ainda que o Brasil volte para o mapa da fome. E a extinção do Conceia vai impactar a nível estadual, vai impactar a nível municipal. Os conselhos, eles têm suas próprias leis, mas quem rege, né, é o Conceia Nacional. Então, a gente está com toda uma movimentação para que isso seja reanalisado, né, para que isso de fato não aconteça, porque ainda não foi votado. Nicole, como é que as pessoas podem saber mais sobre o Conselho Municipal de Saúde Alimentar? Bom, o Conceia, ele acontece, são reuniões mensais. O Conselho, ele é composto pela sociedade civil, ou seja, pelas instituições, por ONGs, por universidades, por pessoas que trabalham com educação básica, trabalham com algum movimento social, e também pelos gestores, né, pela parte do poder público, representantes da saúde, da educação. Então, nós nos reunimos em toda a primeira quinta-feira do mês, lá na Casa dos Conselhos, às 9 horas, primeira chamada, e 9h30, segunda chamada. Todos estão convidados para participar das nossas reuniões. E também a gente agora está tentando fortalecer a nossa página no Facebook, para conseguir divulgar mais a atuação do Conselho, para que as pessoas consigam participar. Enfim, a gente está pensando em várias ações, até com o apoio da faculdade também. Obrigado pela sua entrevista, Nicole. Prazer pela ter entrevistado. Excelente trabalho que vocês estão fazendo. Sucesso para vocês. Muito obrigada, eu que agradeço. Estamos encerrando o programa Ciência e Movimento, hoje entrevistando Nicole Ramos, que é presidente do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Petrópolis. Você sabe, o programa é ao vivo toda terça-feira às 10 da manhã, com reprise aos sábados às 22h30. Você pode acompanhar a gente também nas mídias sociais. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Forte abraço. Até lá. Tchau.